Sua infância morreu e talvez você não tenha nem percebido. Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos. Não, você não está no canal Metaforando. Aqui, neste que é o meu canal, a gente fala um pouquinho sobre filosofia, visões de mundo e algumas outras questões. O vídeo de hoje me veio refletindo sobre morte de pessoas próximas de mim, mortes que ocorreram. Basicamente, enquanto esse vídeo está sendo postado, eu estou prestes a perder uma tia. E primeiro tio, tia, enfim, primeiro parente desse nível de proximidade que eu perco. Eu nunca perdi um tio, nunca perdi uma tia. E o fato é que essa tia, minha família é muito grande, a gente tem muitos primos, muitas primas, mas essa tia minha em específico, eu fui muito mais próximo dela quando era criança. Então eu lembro de ir na casa do meu primo, no caso dos meus tios, brincar com meu primo, do meu primo ir em casa, das festas de família, e sempre lembro da minha tia nesse ambiente. Então, a minha tia, as memórias que eu tenho dela, quando eu comecei a lembrar dela agora, nessas últimas 2 semanas, que ela está em vias de fazer a passagem, eu lembrei da infância. E aí aconteceu outra coisa, partindo disso. Eu acabei lembrando de uma prima minha, na verdade, que faleceu nova, morreu em 2019, se eu não me engano. Ela tinha a mesma idade que eu. A gente teria, se ela tivesse viva, a gente teria a mesma idade, E em 2021 ou 2020, se eu não me engano, um amigo também faleceu. E todas essas pessoas, essa minha tia, esse meu amigo, essa minha prima, foram pessoas que eu tive muita proximidade na infância. Então agora, esse fim de semana que eu tava pensando sobre a minha tia, tava até conversando com meu pai, falei, pai, como que é pra você? Viu a minha tia ser namorada do seu irmão, viu eles se casarem, viu ela com um filho pequeno, os meus primos, viu ela envelhecendo e agora vê ela aí em vias de fazer a passagem, como que é? E meu pai foi contando coisas que a gente... eu lembrava de muita coisa, mas era muitas situações da minha infância. As festas de família, às vezes que meus primos iam em casa, quando meu primo nasceu, que minha tia levou ele em casa e tal. Então eu comecei a pensar nisso. E aí me veio um estalo na cabeça. Falei, poxa, pessoas que fizeram parte da minha infância estão morrendo. Parece que a minha infância morreu também. Me veio isso na cabeça. E eu lembro que esse pensamento da infância morrer, da infância ter ido embora, me veio muito forte em 2021, na pandemia, que foi quando, por conta de um anime, eu acabei tendo essa percepção de como eu tinha deixado a minha infância lá pra trás. E isso é importante, vocês vão ver que é importante, a gente vai falar sobre isso no decorrer do vídeo, mas também é importante não deixar a sua criança interior desaparecer. É importante deixar de ser criança, mas a gente não pode deixar a criança interior desaparecer. São coisas importantes, Mas enfim, em 2021, pouco antes da minha primeira filha nascer, a minha esposa perdeu a avó e depois perdeu o pai. No caso, meu sogro faleceu mais ou menos um mês antes do nascimento da minha primeira filha. Minha esposa ficou muito triste. Lembro que foi um período foi um momento triste para todo mundo. A pandemia, por muitos motivos diferentes. E eu lembro que eu comecei a assistir despretensiosamente um anime. Eu já não tinha mais vontade, até falava assim, esse anime eu não consigo assistir porque para mim é muito irreal, tal. E, enfim, eu comecei a assistir JoJo's Bizarre Adventure, obra original, baseada no mangá de Hidehiko Araki. E comecei a ver e comecei a gostar de Jojo, Jojo é colorido, é extravagante, é exagerado, é bizarro, mas o que me chamou a atenção, e eu lembro até hoje, eu estava na parte 3 de Jojo e me veio essa concepção a respeito da infância, porque eu estava vendo o encerramento 2 da parte 3, que é Last Train Home, a segunda metade da parte 3. E eu tava ali assistindo, a minha esposa já tinha dormido, ela tava lá dormindo e tal. E eu tava assistindo Jojo e eu falei, caramba, só tem eu acordado sozinho aqui em casa, minha esposa tá dormindo, parece muito quando eu era pequeno. E eu não conseguia dormir, que eu tinha uns problemas com insônia. E eu colocava pra assistir Toonami na Cartoon Network, que era um bloco de desenhos japoneses que passava na Cartoon, lá pra 2002, 2003, 2004... até 2005, se você tem mais ou menos ali, mais de 28 anos de idade, você vai lembrar do Toonami. E eu assistia Toonami de noite e sempre acabava Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Samurai X. Eu ficava acordado sozinho no meu quarto assistindo e na minha cabeça era como se aqueles desenhos, aquele encerramento, ele estivesse me fazendo companhia.
Eu vou ficar aqui, fica tranquilo, estou aqui com você, né? O encerramento Blue Dream, de Cavaleiro do Zodíaco, o encerramento Heart of Sword, do Samurai X, pô, eu ouço até hoje esse encerramento. Os encerramentos de Yu Yu Hakusho, aí você tem só clássicos, né? Geração de Sonhos, A Carta, A Deriva, enfim, O Tempo. E eu lembro que me veio isso assistindo Jojo. Eu tava vendo lá aquele encerramento, só eu acordado de noite, falei, caramba, por que eu gostei desse desenho? Cara, um desenho tosco, um desenho viajado, o traço é exagerado, o personagem é super Johnny Bravo, masculinizado. Por que eu gostei desse desenho? E aí me veio na cabeça, quando eu vi aquele encerramento, falei, pô, esse desenho tá me lembrando da minha infância. E eu parei pra perceber o quanto tempo que eu não dava voz pra aquele Vitor pequenininho que tava aqui dentro, que foi criança, que acreditava na bondade, no otimismo, no poder da amizade, e até no meio de uma pandemia é difícil acreditar em tudo isso. Mas eu lembro que eu tive aquela reflexão ali, eu falei, caramba, bicho, então acho que é isso. A minha infância foi embora. Faz tempo que eu não sou criança e pessoas da minha infância, que eu tive muito contato na infância, morreram. Então, de certa forma, parece que minha infância morreu também. E Jojo me trouxe essa sensação de volta da criança interior, e eu fui pesquisar um pouco sobre isso. Acabei caindo na psicanálise, que tem um conceito muito forte sobre a criança inferior, a criança interior ferida. Freud vai falar muito sobre isso, que muitos traumas a gente acaba reproduzindo por conta de certos maus tratos na infância. Não é sobre isso que eu quero falar, né? Mas a criança interior no sentido de falar daquela criança que a gente esquece que está aqui dentro. Como eu falei para vocês, é importantíssimo para que a gente se torne adultos responsáveis e que a gente não tenha comportamentos afetados, né? Porque certos comportamentos, eles são necessários em certas fases da vida. E é extremamente preferível que você se comporte como um adulto enquanto adulto, que você não seja um adulto crianção, um adulto imaturo. Mas é tão importante quanto você garantir que aquela criança interior não desapareça. E o que eu quero dizer com isso? O que é a criança interior no sentido positivo, não no sentido de trauma? A criança interior, ela representa certos elementos otimistas da nossa personalidade. Então, como eu falei pra vocês, né? Você vê desenhos como Jojo's Bizarre Adventure, evocam isso. Ou desenhos antigos, Dragon Ball, Shurato, Cavaleiro Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Samurai X. Então, elementos que trazem o quê? O otimismo, a confiança no poder da amizade, a confiança no próximo, né? Não achar que o próximo vai tentar te ferrar. Quando a gente é adulto, a gente só espera o pior dos outros. A esperança de que no fim, em algum momento as coisas vão dar certo, independente da situação que você esteja. A autoconfiança, né? O famoso poder do protagonismo. Não sei como, mas eu vou dar um jeito. Então, esses elementos, eles são muito fortes e muito presentes na criança interior. A criança, até por não ter tanta experiência e tanta malícia do mundo, acaba sendo mais ingênua nesse sentido e acaba tendo um otimismo muito maior em relação à vida. E isso é extremamente necessário, porque o mundo adulto é um mundo que sufoca, né? É um mundo que você tem que pagar conta, é um mundo que você tem dificuldades, problemas, que você tem que tomar remédio, é um mundo que você acaba passando por perdas. Quando você é criança é mais difícil passar por perdas, não que não ocorra, mas é mais comum quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ter perdas na família, então você começa a lidar com luto, com sensações que você não lida quando é criança. É quando a gente passa a lidar mais com a mentira da forma ruim. Então, quando você é adulto, você é traído, você tem um amigo que é falso com você, etc e tal. E quando você é criança, não. Meio que todo mundo ali A galera te engana, claro, o pessoal mente pra criança, mas não no sentido que isso vai te causar um prejuízo grande. Você não vai se sentir enganado e acabado como quando você é adulto e passa por uma traição, passa por uma falsa amizade, passa por um caixa 2 na sua empresa, enfim, situações que acontecem aí. E aí, com base nisso, eu assisti Jojo inteiro, li, né, o Jojo. Eu só não falo que é meu mangá favorito, porque eu acho difícil bater de frente com Berserk e Fullmetal Alchemist. Pra mim, são duas obras ali, mas Jojo tá ali em terceiro, né. Mas então aí assistindo e buscando sobre isso, me veio essa ideia, né, de falar pra vocês sobre lembrar de ter contato de vez em quando com a sua criança interior. Seja assistindo desenhos que remetam a isso, seja assistindo desenhos que você assistia quando era pequeno, que gostava. O meu fisioterapeuta, que é meu amigo também, inclusive o Luciano, ele estava me contando que quando ele teve crises de ansiedade, a psicóloga dele falou para ele assistir desenhos que ele assistia quando era pequeno. Por quê? Ele teve crise de ansiedade por problemas financeiros. Então, teve um problema na empresa dele, tomou ali um golpe, entre aspas, vamos dizer assim, né? Perdeu dinheiro e começou a ter problema para dormir, crise de ansiedade e tal. E essa psicóloga falou para ele, olha, assista desenhos que você
gostava quando era pequeno. Por quê? Primeiro, por esses sentimentos otimistas que eu falei pra vocês, mas segundo, porque quando a gente é criança, ou quando a gente assiste aquilo que a gente assistia quando era criança, a gente cria um sentimento maior de controle. Você assiste, por exemplo, Yu Yu Hakusho. Se eu assistir, eu sei de cabo a rabo, não vou falar que eu sei todas as falas, mas eu sei praticamente tudo que vai acontecer nos episódios. Porque foi o anime que eu mais assisti. Assisti quando era moleque, assisti depois, assisti quando eu comecei a namorar com a Letícia, assisti com meu irmão ano passado, se eu não me engano, meu irmão tá assistindo agora, com a namorada dele eu também tô assistindo junto, então você cria um senso de controle porque você já sabe o que vai acontecer, e aí você tem esse sentimento de que nem tudo no mundo vai aparecer pra me causar prejuízo, algumas coisas eu tenho controle, então são certos elementos que a sua criança interior consegue passar pra você. Você pode ver fotos da sua infância, ver álbuns de fotografias, né, fitas VHS, para quem é um pouquinho mais velho deve ter fita VHS na infância, fazer um passeio que você fazia quando era pequeno, assistir um desenho que você assistia quando era pequeno, um filme, um programa de TV, vira e mexe eu assisto Harry Potter, agora eu comecei a assistir Harry Potter com minha filhinha de 4 anos, assistia quando era moleque, eu assisti o primeiro Harry Potter no cinema, eu tinha 7 anos de idade, lembro até hoje quando apareceu Você Sabe Quem na tela, na Floresta Proibida, que, meu Deus, aquilo lá pra mim era um absurdo, né, então tudo isso para dizer o quê? É importante manter esse contato com a sua criança interior sendo um adulto, deixando claro, não defendo nem um pouco a ideia de que o adulto seja infantil, um adulto infantilizado, querendo se comportar como bebê, querendo ter bebê reborn, nada disso. Você tem que ser adulto, mas a sua criança interior vai te dar motivação para lidar com a vida adulta, muitas vezes, né? E vai te dar, inclusive, mais confiança e mais otimismo para encarar os problemas da vida adulta. É como se você virasse para aquele garotinho que era você quando era pequeno e falasse para ele, fica tranquilo. Vai ter uns problemas aí, a gente vai tomar umas porradas na vida, mas eu tô aqui com você, eu vou te segurar, vou te proteger, fica tranquilo, tá? Então é mais ou menos isso, e esse garotinho vai te dar motivação de correr atrás dos sonhos, que muitas vezes a gente esquece que estava atrás desses sonhos, porque deixou de ter contato com essa criança interior, tá certo? Com base nisso tudo, já dando um spoiler pra vocês aqui, porque aqui eu falo pra base que realmente, eu considero vocês amigos, não considero nem seguidores, né? Porque acho que eu não faço vídeo aqui focando em milhões de visualizações, como é o caso do Metaforando, em milhares de visualizações, aqui eu falo para amigos. Então, com base em tudo isso, eu tenho desenvolvido alguns textos, né? Uma série de textos ali, tentando reproduzir o que eu conheço, o que eu gosto de fantasia. É um gênero que eu gosto muito, o gênero de fantasia. Capa e feitiço, principalmente, né? Um gênero que eu gosto muito. Tanto Elric de Meneboné, Conan, Reiku, Rei Bran, enfim... fantasia. E com base nisso eu comecei a escrever. Desde o ano retrasado, se não me engano, desde 23, eu comecei a escrever alguns pequenos contos de fantasia. Em breve eu vou começar a colocar aqui no canal em links. O meu interesse não é ficar famoso nem nada. Eu tenho minha vida financeira, minha vida profissional bem estabelecida, é mais para compartilhar com vocês. É algo que o Vitor, quando era pequeno, gostava muito e ele gostaria que vocês vissem hoje em dia. Tá aí, um ponto. Mas é isso, pessoal. Então, em breve, colocarei esses contos aqui à disposição de vocês. Se vocês puderem ler, se tiverem interesse também. Quiserem ler e compartilhar, tudo vai estar gratuito. Obviamente, vocês leem e deixem seus comentários aí. Em breve, estarei colocando os links nos próximos vídeos. Certo? Muito obrigado, então. Boa semana para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!